Igreja Unidos em uma só fé. Glória a Deus, amados. Gostaria de estar meditando no livro de 1 Samuel, capítulo 1. E lembrando a todos, se você porventura ainda não se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube, inscreva-se hoje mesmo, amados. Eu tenho certeza que o conteúdo que você vai encontrar no nosso canal é um conteúdo espiritual e vai abençoar grandiosamente a sua vida em todos os sentidos. Pode ter certeza disso. AP Anderson Camargo, Igreja Unidos em uma só fé. Não esqueçam de ativar ali o sininho para você receber as notificações de quando um devocional, uma palavra, uma mensagem, ela for colocada aqui no nosso canal no YouTube. Amém? Desde já eu agradeço a todos, em nome de Jesus. Diz o seguinte, 1 Samuel, no versículo de número 3, versículo de número 3 a seguir, o seguinte: este homem subia da cidade de ano a ano para adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, ou, dependendo da sua tradução, cerrado a madre. A sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o dizia ele de ano a ano. E todas as vezes que ano subia à casa do Senhor, a outra irritava pelo que chorava, não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? E lá no versículo de número 9, versículo a seguir, diz assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo, levantou-se Ana. Eu gosto disso, sabe, gente? Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E olha isso. E fez um voto. Esse voto é um ato. Glória a Deus. Esse voto é uma ação. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, menino, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Olha o voto.
Ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios. Portanto, Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso, Eli a teve por uma embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti este vinho. Porém, Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, porém venho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que fizestes. E disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Eu aprendo algumas lições aqui, nesta palavra. A primeira lição que eu aprendo aqui é que Ana se levantou. Eu vou escrever aqui. Ana se levantou. Ana se levantou. Ana se levantou. Este se levantou está nos dando a indicação de que ela estava caída, estava prostrada, estava triste. Ela não estava caída no chão. Ela estava caída emocionalmente. Ela estava prostrada, caída do seu íntimo, por conta de não poder gerar, da irritação da sua rival, que a irritava todos os dias, e ela carregava consigo essa amargura, esta aflição que ela mesma diz para o sacerdote Eli depois, dizendo que a sua alma está atribulada, ela está aflita, ela está com um excesso de ansiedade, porque ela queria engravidar também para dar filhos a Eucana, seu marido. Então ela estava caída. Repito, não estava caída no chão. Ela estava caída emocionalmente, espiritualmente. Ela estava caída por dentro. E quando Eucana oferecia as porções aos seus filhos, a Penina, a Ana, ele oferecia dobrado. Porque mesmo ela não gerando filho a ele a amava. Através do ato de dar a ela o dobro do que ele dava a Penina e aos seus filhos, era um ato, era uma ação, um gesto que falava muito mais do que palavras. Ele até tentou expressar isto com palavras. E Ana, a palavra de Deus diz que ela se recusava a comer, porque
ela estava aflita, ela estava caída emocionalmente, ela estava prostrada por dentro. Só Deus sabe o que ela estava passando por dentro. Só Deus sabe como ela estava por dentro. Mas ela decidiu naquele dia, naquela hora, naquele momento, se levantar. Se levantar. Este se levantou me chama muita atenção todas as vezes que eu leio uma palavra, leio uma mensagem em que os apóstolos disseram para os paralíticos: levanta-te, apruma os teus pés. Em que as pessoas expressam: e se levantou e saltou com alegria. Isto me chama muita atenção. Por quê? Porque quantos são aqueles que não estão caídos no chão, literalmente falando, mas estão caídos por dentro, na sua vida emocional, na sua fé, na sua comunhão, que precisam se levantar. Ana estava passando uma situação que ela nunca imaginou que um dia poderia estar passando. E ela não podia, daquele dia em diante, continuar caída do jeito que estava, emocionalmente. Ela precisava reagir. Ela precisava, naquele dia, se levantar daquela situação caótica, triste, aflita, que ela mesma diz. Ela precisava se levantar. Era necessário que houvesse da parte de Ana uma reação para que o milagre pudesse acontecer na vida dela. Ela se levantou, ela reagiu, ela praticou um ato de se levantar. Quem sabe eu esteja falando com pessoas agora que a sua vida emocional é uma das áreas prediletas do inimigo. A área emocional, a área sentimental e a área financeira. As três áreas prediletas para o diabo, para o inimigo, é a emocional, sentimental e financeira. Quem sabe eu esteja falando para pessoas agora que de repente, por um momento ou outro, foi atingido em uma dessas áreas na sua vida, e isto fez com que você ficasse prostrado. Talvez nem se alimentar você queria mais, ou quer mais se alimentar, por conta da aflição, da angústia, da tristeza, do excesso de ansiedade que tomou conta do coração de Ana e tem tomado conta do coração de muitas pessoas. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui, quando estou passando por momentos de aflições, quando eu estou passando por momentos de angústias, de dor, de irritações, é eu não me deixar abater, mas reagir. Reaja. Ela se levantou. Se levante. Se levante da prostração pela qual você tem vivido. Então esta é a primeira lição. Ela se levantou. Ela se levantou. A segunda coisa que eu aprendo aqui, a segunda coisa, é que ela orou ao Senhor. Ela não desabafou nem com o marido dela. Ela não desabafou nem com Eucana. Eucana até que tentou ali com
com ato, com palavras, mas ela decidiu desabafar com Deus. Ela decidiu orar a Deus. Então estão aqui os passos para a sua vitória, para você conquistar as bênçãos da parte de Deus sobre a sua vida. Primeiro é você se levantar, é você reagir a todas e quaisquer situações que tentam lhe derrubar, seja emocionalmente, sentimentalmente ou financeiramente, ou seja, qual for a área. É você se levantar, é reagir. O segundo passo é você orar a Deus. É você orar. A palavra de Deus vai dizer aqui que Ana, ela orou, chorou abundantemente, até que o sacerdote Eli a teve por uma mulher embriagada, pelo fato dela estar demorando tanto ali na sua oração, e não se ouvia som algum, apenas se movia os lábios. Ela orou a Deus. Se levantar e orar. Se levantar e orar. A terceira lição que eu aprendo aqui, nesta passagem bíblica de Ana, foi que ela colocou um sorriso no rosto. Ela colocou um sorriso no semblante. Por que ela colocou um sorriso no semblante? A palavra de Deus diz que o seu semblante já não era mais triste. Se não era mais triste, era um semblante como? Feliz. Feliz, alegre. Então tinha um sorriso. Quando o sacerdote disse para ela, então, o Senhor conceda a tua petição. Quando ele falou isso, quando ela terminou de orar e recebeu esta palavra, o semblante dela já não era mais triste. Isto mostra o quê? Que quando ela reagiu, ela se levantou, ela orou, a tristeza foi embora. Quando você se levanta, quando você ora, a tristeza vai embora. A palavra de Deus diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Se a pessoa decide ficar prostrada, a tristeza continua. Se a pessoa decide ficar prostrada, a angústia, a ansiedade continua. Se a pessoa decide ficar prostrada, caída, não haverá uma reação de bênçãos para a sua vida. Agora, quando a pessoa ela decide se levantar, quando ela decide orar, logo o semblante muda. Você passa a transparecer no seu semblante a certeza de que Deus lhe abençoou. Naquele momento, Ana, ela se alegrou. Ela voltou a comer, ela voltou a sorrir, ela voltou a viver, ela voltou a olhar para o esposo como seu amado. Ela desceu de Siló, saiu daquele templo na certeza de que Deus a ouviu e respondeu a sua oração. Glória a Deus. A quarta lição que eu aprendo aqui. Quarta lição e última, tá? Quarto e último. A oração, escreve para mim aqui, apóstola. A quarta lição é a quarta e a última e a mais importante. Ok? Essa é a quarta aqui, a quarta é a mais importante. Escreve aí, ela orou, ou fez uma oração. Ela orou segundo
a vontade de Deus. Ana orou segundo a vontade de Deus. Deixa eu te explicar isso aqui rapidamente. A casa de Eli, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, iria se corromper. Ou já estava se corrompendo, os meninos. E infelizmente Eli, ele não foi aquele sacerdote para corrigir os filhos, para consertar, para exortar. E os filhos estavam fazendo o que queriam na casa de Deus. Então, a casa de Eli estava corrompida, estava contaminada, destruída. Eli já não ouvia mais a voz de Deus. Então Deus, ele tinha planos de levantar um novo sacerdote. Deus queria levantar um novo sacerdote para que tomasse conta da sua casa, onde Eli cuidava, que infelizmente se deixou corromper, não corrigiu os filhos, e os filhos, enfim, depois você pode ler a história, os filhos fizeram coisas terríveis. Eu já preguei isto na igreja. Contaminaram a casa de Deus. E eles se contaminaram primeiro e depois quiseram contaminar a casa de Deus. Enfim, Deus, então, teve um plano, um projeto de levantar um profeta ali. E qual foi a oração de Ana? A oração de Ana foi: Senhor, eu quero um filho varão. E faço um voto, que ele será criado dentro da igreja e na sua cabeça não passará navalha. E ele será do Senhor por toda a vida. Vejam que a oração de Ana bateu com a vontade de quem? Com a vontade de Deus. Às vezes nós não somos atendidos, respondidos, porque as nossas orações não estão sendo de acordo com a vontade de Deus. Quando a sua oração é feita, realizada de acordo com a vontade de Deus, Ele te ouve e Ele te responde. E Ele te abençoa. Às vezes, os nossos desejos, as nossas vontades, não são as vontades de Deus. Observe qual é a mãe. Qual é a mãe, apóstola, que quer ter um filho e quer viver longe do filho? Nenhuma. Nenhuma. Toda mãe que se tem um filho quer ter o seu filho perto de ti. Exatamente. Quer criar ele na sua casa, debaixo da sua residência, e ver o seu filho crescendo na sua casa. Verdade. Prepara o bercinho, prepara a caminha, prepara tudo. E eu quero ver meu filho crescendo aqui na minha casa. Mas Ana não. Ana fez um voto de acordo com a vontade de Deus. Ela não sabia. Ela não sabia que Deus tinha um plano de levantar um novo sacerdote ali, um novo profeta na casa de Eli. A oração que ela fez agradou a Deus. Glória a Deus. A oração que Ana fez agradou a Deus. Quando Deus ouviu a oração de Ana, Ele disse: opa, é tudo que eu quero. É tudo que eu quero. Eu quero um novo sacerdote. Eu quero um novo profeta. Porque a casa de Eli está corrompida. A casa de Eli já foi toda contaminada. Eu preciso colocar um novo sacerdote ali dentro para cuidar da minha casa e que venha ouvir a minha voz. E Ana disse: eu quero um filho varão e que ele venha ser criado dentro da tua casa, da igreja, por todos os dias da sua vida, e não passará navalha na sua cabeça.
a oração de Ana bateu com a vontade de Deus. A sua oração, a minha oração, deve bater com a vontade de quem? De Deus. Com a vontade do Senhor. E ao longo da história você vai observar que o único que ouvia a voz de Deus ali dentro era Samuel. O único que ouvia a voz de Deus ali era o profeta Samuel. Concretizou aquilo que Deus queria. Que você possa refletir sobre esta palavra. Que você possa refletir sobre isto. Que as nossas orações possam bater com a vontade de Deus. Se os seus pedidos, se as suas orações não têm sido para vaidade, para se exaltar, ou o que quer que seja, mas que os seus pedidos, que as suas orações sejam para glorificar o nome do Senhor e para entregar tudo a Ele, então você pode ter certeza que você será ouvido, será atendido, será respondido, e o Senhor lhe concederá a sua petição. Eu aprendo nesta palavra que eu devo me levantar, que eu devo orar ao Senhor, que eu devo colocar um sorriso. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus, ele disse: no mundo vocês terão o quê? Aflições, mas tende o quê? Bom ânimo. Coloca um sorriso no teu semblante. Não se mostre fraco no dia da angústia, porque senão a tua força será pequena. Coloca um sorriso no teu semblante. Mesmo que você esteja passando pela pior luta da sua vida, coloca um sorriso no teu semblante. Demonstre que você tem fé em Deus, que você acredita, que você crê que Deus, ele pode mudar e reverter este quadro da sua vida. Ana continuou sendo irritada por Penina, mas ela colocou o que, apóstola? Ela colocou um sorriso no rosto. Ela não deixou se abater mais. Então, se levante. Eu aprendo 4 lições: se levantar, orar ao Senhor, colocar um sorriso, demonstrar a nossa fé em Deus e, acima de tudo, ela orou segundo a vontade de Deus. Ela orou segundo a vontade de Deus. Qual foi a oração do Pai Nosso, apóstola? Seja feita a vossa vontade. E não a nossa, e não a minha. Muito forte isso, né, apóstola? Sim, muito, porque como está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 3 em diante: pedis, pedis e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. É forte ou não é isso, gente? Que o Senhor, então, conceda a sua petição. Eu quero deixar essa palavra no seu coração nesta noite. Se levante, ore ao Senhor, coloque um sorriso neste rosto e, acima de tudo, que as suas orações sejam conforme, segundo a vontade de Deus. Amém, amados? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, AP Anderson Camargo, Igreja Unidos em uma só fé. Não esqueça de ativar o sininho e receber ali as notificações quando as pregações devocionais forem postadas aqui no nosso canal no YouTube. Igreja Unidos em uma só fé.